Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Wagner Rocha, eu sou o criador do Fábrica de Estacionamentos e hoje a gente vai estar batendo um papo com o Lucas. Ele é um engenheiro e me procurou para tirar algumas dúvidas para começar a investir em estacionamento. Boa noite, Lucas. Tudo Opa, bem? boa noite, Wagner. Tudo bem, cara? Tudo bem? Tudo jóia, E aí, tranquilo? tudo jóia. Bem, esse é o Beleza. Lucas, ele é engenheiro e ele me procurou a respeito de investimento, qual seria o melhor caminho, e no caso, na fabricação de estacionamento. E aí, Isso. conversando com ele, eu falei, poxa, vamos tirar essas dúvidas aí ao vivo, porque pode ter mais pessoas que também tenham essas mesmas dúvidas que você tem, e outras que houverem. Aí a gente pode acabar ajudando várias pessoas aí a tirar essas dúvidas aí. Exatamente. Cara, bom, primeiramente, muito obrigado aí, né, pelos Eu que esclarecimentos. agradeço a disponibilidade de Que tempo sua aí. isso, que isso. Vamos lá, então. Eu tinha separado algumas perguntinhas aqui, né, para fazer para você. Primeiramente, né, por que que você acha que uma pessoa, assim, né, como eu te falei, né, eu tenho a intenção de estar buscando alguma coisa mais diversificada, alguma coisa que possa estar me rentabilizando um pouco mais de dinheiro. E eu, fazendo algumas pesquisas, eu descobri que o estacionamento ele seria uma coisa que me rentabilizaria um pouco mais do que o que eu venho aplicando hoje, que seria em relação à bolsa. E foi o que eu te Certo. falei, né? Eu falei, cara, hoje na bolsa, o máximo ali que eu consigo de ter em relação a uma rentabilidade seria em relação ao fundo de investimento imobiliário, que gira no máximo aí na casa do 1%, né? Uhum. Cara, como eu tinha falado para você, né? Eu pesquisando aí sobre esse assunto, eu verifiquei que o que que acontece? Você consegue estar rentabilizando aí na faixa de uns 4, 5% ao mês em relação ao valor que você investe, tendo um tipo de estacionamento, né? Sim, a gente não pode congelar nesse número, tá, Lucas? O que acontece? Tudo isso vai depender de alguns fatores. Se você encontrar um bom local para se fazer estacionamento, onde em volta exista vários nichos, assim, com estacionamento a gente consegue atuar no ramo de comércio, no ramo da área médica, próximo a hospitais ou clínicas, no ramo de diversões, como bares noturnos ou restaurantes. Na área médica, por exemplo, você consegue atuar até 24 horas. E fora isso, você consegue agregar outros serviços dentro do estacionamento. Então, assim, esse percentual que você disse, ele pode ser bem maior que isso também. Então, tudo vai Uhum. depender de uma boa análise, um bom estudo do local, do tamanho da área que você tem, quanto você quer investir de início, isso que vai definir bastante. E por que que você aconselharia, então, como a gente já havia conversado, né, você falou que teve outros tipos de negócio, tem uma Uhum. experiência boa aí com empreendimentos, principalmente no comércio, né? Por que que você diria para a gente estar, por que que você aconselharia ter um estacionamento e não, por exemplo, uma lanchonete, né, como eu havia visto lá no vídeo seu? Né? Sim, Ou outra coisa, por exemplo, uma hamburgueria ou uma padaria, no caso, por que que você tá. focou nesse ramo e está bastante tempo nisso daí? Nada contra esses outros segmentos, tá, Lucas? Nada contra. Eu já fui proprietário de lanchonete em São Paulo, para ser mais exato, no Grande ABC, no centro, e eu ganhei dinheiro com isso. Na época, mais de 25 anos atrás, eu paguei, vamos colocar em números aqui, eu paguei 80K nela, depois de 80 mil reais. Depois de 2 anos e meio, mais ou menos, eu consegui vender por 200 mil reais na época. Ganhei Uhum. dinheiro. Só que assim, Quanto tempo depois, desculpa? 2 anos e meio. Eu Uhum. levantei o movimento, fiz uma reforma, fiz um investimento de reforma, mudei toda a dinâmica que era da lanchonete, só que assim, ela abria às 6 horas da manhã e ela fechava perto das 10h30, 11 horas, até quinta-feira. Daí para frente, ela virava até de madrugada. Então era muito Caramba. puxado, e sábado também. Naquela época, naquele momento, foi o ideal para mim, sem problema algum. Uhum. Mas pela carga horária ser muito alta, eu tinha um sócio, mesmo com um sócio,
eu optei, falei, não, vou partir para a padaria. Eu consegui fazer um caixa bem satisfatório e consegui fazer uma boa venda e partir para a padaria. Quando eu parti para a padaria, o número de funcionários aumentou muito mais. A carga Uhum. horária diária era menor, fechava mais cedo. Mas eu não tinha final de semana, não tinha. Na lanchonete eu tinha o domingo para descansar, entre aspas, que era quando a gente tinha que fazer alguma manutenção na lanchonete. Às vezes no sábado saía de madrugada e tal, e queria ir embora, não estava a fim de encher, abastecer as geladeiras e tudo, que você tem que abastecer um dia antes para estar na temperatura ideal para venda. Cerveja, refrigerante, essas coisas. Uhum. E aí já na padaria, fecha mais cedo, mas também 4 e pouco da manhã, até antes um pouco, o padeiro tem que estar lá. E se o padeiro não for, você tem que arrumar outro padeiro para fazer. Senão, de Entendi. manhã, o carro-chefe é pão. Se não tiver pão e os outros derivados, a padaria não funciona. Né? Porque, Entendi. assim, o forte nesse nicho de lanchonete é a copa. E padaria também é a copa. O pão é só um chamariz. Mas, assim, muito funcionário, você tem muitos itens. Numa padaria você tem, nossa, milhares de itens. E Você em tem, relação à sua presença, em relação à sua presença no local, né? Você tem que estar muito lá, ou é igual, por exemplo, o estacionamento que você consegue demandar remotamente, sabe? entendi. Ou, Na época, eu só consegui alavancar a lanchonete e a padaria, os dois, a padaria eu consegui dar uma alavancada, porque eu estava fisicamente lá. Não sei se os entendi, outros entendi, proprietários, mas daquela época, a gente está falando de 25 anos atrás, tá? Então, as entendi. padarias de hoje em dia, elas já são praticamente uma grande loja, assim, não é só uma simples padaria que você vai ali. Ela é como se fosse um shopping, tem de tudo numa padaria hoje em dia. Ela virou meio Uhum, que quase um supermercado. Então mudou-se muito, mudou-se toda a estratégia mudou. Elas são bem mais estruturadas, bem mais modernas, com coisas mais requintadas, não como eram as padarias de antigamente. Então lá você tinha o tete a tete com o cliente. Hoje em dia você entra numa padaria mais robusta, assim, você não sabe quem que é o proprietário. Malemar, você sabe quem que é o gerente, você não tem acesso. Antigamente você conseguia, então você tinha uma relação mais estreita com essas pessoas. Então, automaticamente você cativava e conseguia trazer, dependendo da maneira que você trabalhava, tá? Pelo menos foi uhum, assim que eu acabei me desenvolvendo no comércio. Então, assim, uhum, foi uma escola para mim, mas depois desses dois segmentos, eu comecei a fazer uma pesquisa que eu falei, poxa, no que eu vou investir agora? Eu sempre fui empreendedor, tá? Desde sempre. Então, sempre estava procurando novas coisas para fazer e inovar. E aí eu fui buscar, e em pesquisa, lá na época, lá atrás, eu comecei a perceber que poucos carros eram descartados e muitos carros eram colocados diariamente no mercado. E eu falei, poxa, esse ramo é legal, porque não tem onde pôr. O problema aí, na época, era assim, tem que fazer, vou buscar conhecimento aonde? Não tem onde buscar, então fui fazendo sozinho. O primeiro uhum. estacionamento que eu montei foi em frente a um hospital, cabiam 13 carros. E para você ter uma ideia, está com o mesmo proprietário até hoje. Eu fiz uma entrevista com ele há um tempo atrás e ela está em edição ainda e vai sair, logo vocês vão ver. E ele está lá até hoje. Mas não porque não deu, é porque ele estava sossegado já naquela época e continuou. Então, para ele tá bom aquilo lá, ele não precisava de mais. Uhum, E aí eu fui aumentando, aprendendo, errando, errando, aprendendo, errando, errando, aprendendo. E aí eu falei, poxa, porque no estacionamento a gente trabalha com um único item, se quiser, que é o espaço. E numa uhum. lanchonete, ou numa padaria, ou no mercado, você tem vários itens. E hoje, melhor do que há 20 anos atrás, você tem muito recurso, que você me perguntou, de administração. Você tem É isso. aplicativos, vários outros hoje, que você não chega a pagar R$ 100 por mês de operação. E você tem no seu próprio celular, em casa, onde você estiver, controlando cada veículo que entra, por placa, por imagem, por tudo. Fora a Uhum. parte de filmagem também, que a gente consegue com câmeras Full HD, câmeras de alta resolução, que você consegue dar zoom e pegar um risco que tiver, por mínimo que seja. E Entendi.
quando eu comecei lá atrás, Lucas, tínhamos câmeras também, mas assim, não tinha tanta resolução. Então, por várias vezes eu acabei tendo que é, ou acionar seguro, mas não compensava acionar seguro, porque o estacionamento geralmente não tem grandes avarias, sabe? É um risquinho no Uhum. para-choque, alguma coisa ou outra. Então, às vezes, não compensa você acionar o seguro. Você vai direto com o proprietário e acaba resolvendo ali uma pintura de um para-choque e tal. Dependendo do ano do veículo, como que o veículo é novo ou não, a pessoa às vezes tem. O brasileiro tem muito carisma por carro, sabe? Então, às vezes ele, Uhum. não, eu quero arrumar naquela oficina, naquele lugar, daquele jeito. Então, você acaba não acionando o seu seguro e você acerta ali com ele. Entendi. Mas são essas pequenas avarias que acabam assim complicando um pouco se você não resolve já de início. E assim, Entendi. para finalizar, estacionamento só tem um item, mas você pode agregar fazendo, pôr um café dentro. Eu já tive estacionamento que eu fiz um café dentro do estacionamento. Eu tinha uma área sobrando lá atrás e a princípio eu acabei tocando o café junto, mas começou a me dar dor de cabeça, que tinha dois, três funcionários Uhum. lá por causa do horário. E aí acabei terceirizando, sublocando e continuei. Mas tem outros segmentos que você também pode agregar dentro Entendi. do estacionamento. Ficou Entendi. E claro essa parte fi- aí? ficou sim. Então você acha que em relação a uma demanda, talvez algum, eu não vou dizer esforço, né, mas talvez ele, em relação aos outros tipos, ele tem um esforço muito menor em relação aos outros tipos de negócio, ou não necessariamente? Não, eu acho que sim, por experiência nesses dois segmentos que eu passei, tá? Sim, Tanto entendi. lanchonete quanto padaria. Não posso falar sobre outros segmentos. Porque, Ah, sim, assim, sim, claro. se a gente for falar de um supermercado, por exemplo, tem mais de 1.000 itens ali. Só que eu desconheço o faturamento, o nível que tem, depende do que você quiser. No teu caso, por exemplo, você já tem uma profissão, você está visando uma outra, não sei se sair dessa primeira ou não, mas um investimento numa Não. coisa, então, ou Isso, levar em exatamente. paralelo, que é um. Isso. É isso? É isso mesmo. É ter Então, um investimento, né? Alguma sim. coisa que eu pudesse ter um retorno maior do que conforme havia te falado, né? Que é no caso Aham. lá dos fundos de investimento, né? Talvez algo que me rentabilizasse um pouco mais e que eu pudesse tocar remotamente, assim como que eu vou fazer daqui a pouco outra pergunta, né, para você. Aham, você Beleza. consegue fazer E, remotamente, não tem problema. Entendi. Sim, sim. Então, aí essa daí era outra pergunta, né? Em relação à administração remota desse tipo de negócio, como é que funcionaria? Porque é igual eu te disse, né? Para mim seria interessante o que hoje, né? Eu tenho a minha profissão, eu continuo na minha profissão, e aí minha Uhum. preocupação seria assim, né? Eu conseguiria estar tocando a minha profissão hoje, né? Que é engenharia, tá trabalhando com ela, e além dela, tá tendo esse tipo de negócio, ter um investimento nesse tipo de negócio e tá tocando os dois em paralelo, ou poderia ter muitos. Não, eu não vejo problema. Você está me ouvindo ou não? Tá. Não, hoje, como eu te falei, a gente tem muito recurso, tanto de câmeras quanto de controle de entrada e saída através de aplicativos, que você consegue administrar. Obviamente, você vai ter que ter alguém no front lá, dependendo do teu Entendi. estacionamento, alguém, não necessariamente, normalmente de confiança, ou que você treine, ou treino, o treinamento desse colaborador também é muito importante, porque além da estrutura do estacionamento, o que vai fazer um diferencial é o atendimento, né? O atendimento, Entendo. ali a hora que o cliente chega, vai fazer toda a diferença no estacionamento. Mais uma vez eles treinados, uma vez eles tendo uma manutenção de treinamento de abordagem, qual a melhor forma de abordar e tudo, tranquilo, isso Uhum. aí não tem problema. Qualquer, Entendi. qualquer alteração que você vê, ou se quiser questionar qualquer carro que entrou ou não, você consegue entrar no teu próprio escritório, num aplicativo de câmeras, por exemplo, e aí você vai fazer toda a distribuição do seu pátio com câmeras setorizadas, que depois eu posso te explicar como, sem problema. Uhum. Você consegue setorizar todo o percurso desde a entrada do veículo, aonde ele fica, até a saída dele.
Então você tem um Entendo. monitoramento 100% do veículo Remoto, dentro do né? teu pátio. Entendi. De forma Exatamente. remota, né? Entendi. Isso daí Exato. seria bem importante, bem interessante aí para mim. Cara, outra dúvida, né? Outro, eu diria assim, um medo, né? Porque, por exemplo, você está indo lá e você está investindo uma grana naquele tipo de negócio. É um negócio que é como você havia falado para mim anteriormente, né? Que, claro, ele precisa toda de uma análise, né? De um levantamento e não é só chegar e falar, vou fazer aqui, tipo, vou fazer aqui nessa rua, aqui, nada a ver. Precisa de todo um estudo, né? Um levantamento. Cara, qual que você acha que poderiam ser os principais erros assim que eu poderia estar cometendo na hora de estar indo lá e comprando comprando não, né? Porque comprar seria uma coisa muito maior, mas no caso de alugar um espaço e talvez não ter o sucesso ali, o que você acha que poderia estar acontecendo, cara? Os Então, principais erros, assim, os principais problemas que poderiam me levar à falência daquele tipo de negócio, né? No caso. um dos principais erros é você passa numa avenida, você vê uma casa que você vai ter que fazer uma demolição, um terreno, e você acha que pelo número de fluxo de veículos que passa ali na frente vai encher seu estacionamento. Aparentemente, pode passar muito carro, mas você tem que fazer um estudo mais minucioso. O que tem em volta ali? Você tem uma padaria, esses clientes que vão nessa padaria, por exemplo, eles vão de carro, não vão? Qual que é o maior horário de fluxo ali? Ele tem estacionamento na frente, tem uma clínica ali, essa clínica atende mais a parte de pediatria ou não? O pessoal vai de carro, não vai? Se não vai, por que não vai? Então, tudo isso Entendo. é uma pesquisa de campo que você pode fazer, mesmo que você perca tempo. Então, assim, procure o máximo de conhecimento que você conseguir, o máximo que você conseguir de conhecimento para fazer essa pesquisa ao redor, para evitar, porque às vezes a gente pensa que só pelo passar de carro ali na frente vai encher o estacionamento. E não. Uma outra coisa que também se pode fazer, não é porque tem um colega que já tem um estacionamento ali, se você montar não vai funcionar. Não, você não sabe o fluxo que tem em volta, você não sabe a necessidade que o que tem em volta ali. Você não foi lá, não se apresentou. Inclusive, né? Inclusive isso que você falou, né? É igual aquele local lá que você falou aqui de São Bernardo, né? Ali próximo da Índico. Você vê ali, tem vários, né, estacionamentos e é todos praticamente um do lado do outro, ali colados, e eles sempre tem um bom movimento ali de carro, né? Sempre que você chega ali, você sempre tem bastante o volume, né, de carro ali, né? Porque ali é o caso do seguinte, ali é uma. Eu trabalhei em, não vou dizer todos, mas em grande parte dos estacionamentos que eu fiz, eu fui testando um por um quais os nichos que foram. Então, assim, eu testei o nicho de comércio local, eu testei o nicho de escolas, eu tenho contrato com faculdade. Então, assim, parte de bares noturnos, o que a gente chama de valet, que é fazer o deslocamento do veículo na frente de um restaurante ou de um bar e levar até o estacionamento ou não. E nessa avenida que você falou, em São Paulo, no Grande ABC, é uma avenida que concentra-se muitas clínicas ali. Então, a gente Uhum. tem um giro muito alto naquela região e um déficit de local para estacionar muito grande. Então, na área Uhum. médica, eu acabei me especializando, me focando mais nessa área médica, porque é uma área que tem menos sazonalidade. Quando eu digo sazonalidade, no ano de 12 meses, por exemplo, se você tem um contrato, você está próximo de uma faculdade, você vai trabalhar 9 meses. No meio do ano e no final do ano, você não vai trabalhar porque eles estão de férias. E você acha que vai Entendi. conseguir receber? Difícil, hein? Eles não vão pagar. Eles preferem, olha, eu estou cortando o contrato agora nesse semestre, aí o semestre que vem eu vejo o que eu vou fazer. Aí eles vão pingando, vão Entendi. no estacionamento ao lado, não vão no seu. Aí eles vão Entendi. pulando e depois daqui um semestre e meio ele volta em você. Ô Lucas, tudo bem? Tem vaga para mim? Pô, você vai falar, não tem? Tem, né? Só que ele não Uhum. pagou no mês que você estava ali. Seu aluguel não vai ter desconto. O seu IPTU também Entendi. não vai ter. Exato. Entendi. É bem E, interessante isso, cara. É bem é, interessante. então, a pesquisa tem que ser feita. Então, são os maiores erros é achar que, não, aqui eu acho que dá para fazer, que vai funcionar. Ou também, assim, não, eu tenho um terreno de 200 metros quadrados e eu vou encher ele até a tampa.
É achar Uhum. sem saber, não é bem assim. Você tem que ter área de circulação. Se você põe o primeiro aqui na frente, não, você enche seu pátio, você tem uma área de 200 metros quadrados, por exemplo. Você vai colocar aí, vamos exagerar, 17 carros, 16 carros. Não, eu vou encher ele Uhum. toda hora. Tá, e o último quer sair que está lá no fundo. E você está numa avenida. Você não pode pôr o carro na calçada ou na rua, porque Uhum. senão o pessoal do Detran vai passar e vai te multar. Já aconteceu isso comigo lá atrás. E Entendi. ninguém quer saber, né? Às vezes multa e você Sim. nem fica sabendo. O cliente volta depois de 15 dias e fala, olha, recebi uma multa que o carro estava em cima da calçada ou no meio da passagem de trânsito. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para não achar que, não, é fácil, é simples montar. Não é difícil, desde que você tenha um conhecimento para fazer a coisa certa e fazer tudo certinho. Entendi, entendi. Cara, aí eu acho que eu tenho mais três perguntas só, né? Que Fica à seriam vontade. em relação assim, né? Como é que você sabe, por exemplo, você tem lá um estacionamento, ele vai funcionar. Primeiramente, né? Como é que funciona o seu contrato de trabalho com o pessoal do estacionamento? Você contrata eles pela CLT mesmo, para eles trabalharem para você, é isso? Funciona dessa Isso, forma? Ou você, isso. ou é alguma empresa, ou você eu não sei se tem como terceirizar isso, se vale a pena, se não vale, eu não sei, provavelmente você já deve ter visto isso ou não. Já, na Não minha sei. experiência, não vale terceirizar, tá? Não Entendi, vale, não. entendi, Aqui não vale. Não vale a pena para mim, nunca valeu a pena. Então, assim, entendi. você pode utilizar o MEI, que é um recurso que fizeram, desenvolveram, para até um limite de faturamento. E esse limite de faturamento, se não me falha a memória, é até 4 mil e alguma coisa por mês. Uhum, Então, se você ultrapassar isso e ao ano tem um valor lá de quase 50 mil reais, se não me falha a memória, tá? Você pode ficar no MEI. No MEI você pode até ter, acho que 2 ou 3 funcionários, se não me engano. Acima disso não dá, não tem como. Então, ou você parte para o CNPJ. Aí esses funcionários são registrados sim, ah, entendi. no E aí, CNPJ. E parte para a entendi. CLT. Entendi. E qual que seria, por exemplo, né, um quesito mais de levantamento mesmo para ter a informação? Quantas pessoas você sabe, por exemplo, eu nunca trabalhei com isso, cara, eu não tenho ideia, não sei como é que funciona, mas quantas pessoas você sabe que você, é, antes de fazer essa pergunta, né, porque você sabe que tempo parado é dinheiro perdido, né? Então, Uhum. assim, quando vamos lá, cheguei hoje, pô, vou alugar esse espaço aqui para fazer o estacionamento. Quantas pessoas eu sei que eu tenho que colocar lá sem ter tido uma experiência anterior em relação a ele para eu não passar um sufoco? Ou eu vou na tentativa e no erro? Como é que funciona isso ao seu ver, cara? Como que a gente resolve esse tipo de problema? Bom, isso, Lucas, é uma etapa que, assim, a primeira coisa que você tem que Uhum, fazer, eu acho que até antes de fazer esse contrato de locação, é saber quanto vai ser seu custo aproximado. A partir do uhum, momento que você vai fazer esse custo aproximado, você chegou num número, você sabe o tamanho da área do estacionamento. Você sabe, tá. através dessa área, quantos carros cabem ali. Eu vou fazer uma Uhum, conta mais ou menos rápida, sim, tá? Então, vamos supor que você tem uma área de 400 metros quadrados. Você vai pôr 30 e poucos carros lá, 30 carros. uhum, E uhum. seu custo mensal, que envolve IPTU, aluguel, funcionário, seguro, computador, água, luz, internet, tem mais alguns itens aí, papelaria, algum contrato de, de aplicativos de controle de entrada e saída. Vamos supor que esse valor chegue a 4 mil reais, tá? Então, Uhum. assim, você tem um custo mensal de 4 mil reais e você tem 32 vagas ali. Fazendo essa divisão, pegando o custo e divide pelo número de vagas, você vai chegar no valor de cada vaga, quanto custa para você por mês. Essa vaga vai ser aproximado Hum, 120 e poucos reais por mês, tá? Eu entendi. não lembro muito bem, mas é mais ou menos isso. Quando você chega Uhum. no custo dessa vaga, você sabe que você tem um estacionamento, que você tem que alugar essa vaga por 120, 125 reais por mês. Por mês, para pagar seu custo. Então, se você pega esses 32 vagas e aluga e loca elas para mensalistas que vão te pagar o mês fechado, o cara vai entrar de manhã e vai sair à tarde, neste valor, você empatou.
você não ganhou nada. Mas se você colocar o dobro disso, cada vaga 250, você já ganhou 4 mil reais. Você pagou seu 4 de custo e você tem 4 mil reais de entrada. De lucro. Uhum. De lucro. E assim, e isso aí vai escalonando, tá? Então eu vou um pouquinho adiante, você consegue pegar a minha linha de raciocínio. Qualquer dúvida, você me breca que eu vou te explicar. Claro. Pode falar. Tá bom? Pode me parar a qualquer momento. Então vamos lá. Uhum. A gente tem um estacionamento que trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, 12 horas por dia. Eu vou utilizar só 4 horas dessas 12, tá? Só 4. 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. São 4 horas. Ah, mas eu vou fazer o que com o resto, Wagner? Não. Tá lá, ele vai ficar aberto. Mas eu vou fazer conta só com 4 horas. Então eu vou pegar, eu tenho 32 vagas, eu vou fazer conta com 30 vagas. Vamos supor que a sua primeira hora custa R$5, certo? Então você tem 30 vagas a R$5. A cada hora você vai fazer R$150, certo? Certo. Acompanhou? É isso aí. Sim. Então tá. A cada primeira hora, né, você disse. A cada primeira hora. E eu estou fazendo certo. conta de quantas horas no dia? Só 4, né? Lembra? Então, isso, sim. São 150, então 600, 300, 450, 600 reais por dia que eu vou fazer encher no meu estacionamento somente 4 vezes, com avulso. Certo. Eu não tenho nem mensalista. Ah, mas e as outras 8 horas? Não, vão ficar lá. Eu só estou fazendo conta com essas 4 aqui. Então, uma base. Uma base. É assim, 1/3 do fluxo total que comporta, tá? Só 1/3. Então você tem 600 reais por dia. Em 10 dias a gente está falando que fez 6 mil reais, certo? Exato. Em 20 dias, 12 mil reais, né? Então assim, sábado e domingo você vai ficar em casa e sexta você trabalha se você quiser. Num mês de 30 dias você vai trabalhar 20 dias, que a gente está fazendo conta com 20 dias, você vai faturar 12 mil reais. Com esses 12 mil reais, quanto que a gente tinha de custo por mês, lembra? 4 mil, acho né? 4 mil. 4 mil que a gente tinha. Então te rendeu 8 mil reais nesse estacionamento. A gente trabalhando só 4 horas. Entendi. Tá? Aí você me pergunta, mas Wagner, com 4 mil reais de custo, eu consigo pagar uma locação de um terreno de 400 metros quadrados? Depende de onde for, depende do que tem em volta. Tudo vai depender da tua região. A gente está falando aqui para todo o Brasil, quem quiser estar ouvindo. Então, às vezes numa região mais central é um valor, numa outra região é outro valor. Esse ticket de 5 reais pode não ser 5, pode ser menos, ou pode ser mais, dependendo do fluxo. Entendi. Deu para entender mais ou menos como funciona essa dinâmica? Sim, cara, entendi. Deixa eu te dar mais uma informação, que é assim, eu vou um passo além, que seria, mesmo você fabricando, você já entendeu, você sabe a metodologia, sabe o passo a passo de você sair do absoluto zero e montar o seu estacionamento. E aí com isso, poxa, eu estou ganhando 8 mil reais, quanto vale esse meu estacionamento no mercado hoje? Então, eu te respondo, há algum tempo atrás, isso chegou a 50 vezes, em São Paulo, na Grande São Paulo, a 50 vezes o valor líquido que ele faturava. Então, você tinha um faturamento de 8 mil reais vezes 50, esse era o valor do seu estacionamento, 400 mil reais. Você vendia esse estacionamento por esse valor. E você provavelmente se gastou 10% para fazer, ou que seja 60%, não, 15%, 60 mil reais, você estaria com um retorno muito grande. Aí você também pode me perguntar, tá, mas quanto tempo eu vou levar para fazer com que esse estacionamento fature esse valor? Depende do teu esforço, depende do seu network com seus colegas em volta, o que tem, se abriu uma clínica, se não abriu, se vai abrir, ou se tem uma escola de línguas ao lado, não sei, você tem que fazer o máximo de network ali em volta, conhecer todo mundo e trazer, ou agregar. Na rua de trás tem um restaurante que está precisando, que não tem onde parar carro. Entendi, cara, entendi. então parece ser. E em relação a esses valores que você me deu agora de exemplo, né? Esses 15, 20%, 10, 15% em relação ao preço da venda dele aí, né? No caso, que seriam.
você acha que seriam valores tangíveis? Eu consigo alcançar realmente esses valores? Por exemplo, num estacionamento aí que eu gastaria, sei lá, 50 até 60 mil reais para fazer ele, né? No caso, eu conseguiria estar vendendo ele por esses, acho que se eu não me engano, você falou 400 até, sei lá, 500 mil. Você acha que esse valor é um valor factível ou foi só um exemplo que você me deu? Não, não. Esse valor foi factível há uns 2 anos atrás Ah, e entendi, ele vem entendi. subindo novamente. Dias atuais, nós Entendo. estamos em 2021, você tem uma comercialização de estacionamento por volta de 30 a 35 vezes na Grande São Paulo. Em outras regiões pode ser que ele altere para menos ou para mais. Uhum, uhum. Essa alteração de valor de compra e venda, ela funciona de acordo com a procura, de acordo com o mercado. Quanto mais oferta, mais procura, ele vai tendo uma variação. Entendi. Mas é mais ou menos assim. Quanto ao investimento inicial, que eu te coloquei 10, 15%, comparado ao valor final de venda, vai também depender se você, de repente, você conseguiu um terreno que você não precisa fazer nada a princípio. Você só tem que fazer o nivelamento do terreno, colocar uma base ou pedra, não necessariamente asfalto, e seu custo vai ser bem mais baixo. Você não Uhum, tem que fazer grandes reformas. A gente tem entendo. maneiras de acelerar um pouco o processo. Em vez de você construir um escritório, você também pode utilizar o sistema de containers, que é muito rápido. Você encomenda hoje 40 dias, 30 dias, enquanto você faz a parte de documentação e nivelamento do solo, o container chega prontinho ali. Você só instala, põe na tomada e está funcionando. Entendi. É bem, bem, Então, bem mais simples. bem mais simples. E quanto que seria aí, vai, vamos supor, é que eu sei que essa pergunta dependeria de muitos fatores, mas num caso aí, vai, é um estacionamento, o que seria um estacionamento pequeno aí? Quantos metros quadrados mais ou menos você diria que ele tem mais ou menos? Estacionamento pequeno. Então, Lucas, o que acontece? Eu já me surpreendi É, ao longo desses tempos, assim, eu já tive estacionamento que cabiam 20 carros, 23 carros, que fazia mais faturamento do que um estacionamento que tinha 600 metros quadrados. Depende de entendi. onde ele está localizado, depende do que você consegue de contrato e parceria em volta. Não, não. O que eu queria perguntar em relação assim, ó, por exemplo, um estacionamento pequeno. Vamos considerar um caso de um estacionamento pequeno. Quanto tempo você acha que eu levaria para estar chegando ali, alocando o terreno, alocando o espaço, e estar fazendo essa obra nele para entrar com ele em funcionamento? Quanto Tá. tempo você acha que eu conseguiria estar? E outra coisa, outra pergunta importante é, por exemplo, você me disse lá, né? Eu estaria investindo ali 50 mil para fazer ele rodar, mas quanto a mais de dinheiro eu precisaria ter, pode ser em porcentagem, em relação ao valor investido, né? Claro, ou eu teria que ter ali ao longo de alguns meses para poder estar me garantindo financeiramente em relação a ele? Tá, vamos lá. Aham. O que acontece? A partir do momento que você tem uma boa análise, você consegue fazer uma estimativa de fluxo. Uhum. Ela não vai ser certeira, até ali não é na vírgula 00, mas você Uhum. consegue ter uma aproximação de quanto você consegue de fluxo ali nesse estacionamento. Com isso, você também consegue ter uma ideia de quanto vai sobrar para você no mês ou não, ou quanto você vai ter que buscar de rendimento ali com mensalista ou com avulso. A tua região ela é mais caracterizada por carros mensais que vão ficar ali, ou ela é mais caracterizada por carro avulso, que é aquele que entra e sai diariamente? Então, tudo isso aí tem que ser analisado antes de você fazer, porque você consegue fazer uma estimativa tanto do que vai ganhar, tanto do custo que vai ser mensal. E aí, de repente, você fala, pô, uma coisa não bate com a outra. Então, você vai ter que declinar nesse local e procurar um outro local. Mas dá para Entendi, ser feito. Então, a boa análise vai te dar já uma prévia do que vai ser. Tanto do custo, porque entendi. você vai ter o custo antecipado, você consegue fazer isso. Você vai saber quanto é o IPTU, quanto é o contrato, quanto tempo de contrato e quanto você vai gastar. Isso aí dá para ser Uhum. feito tranquilamente. Uma vez tendo o custo, fica mais fácil.
E aí também, se é um local que não tem nenhum colega já trabalhando com estacionamento ao lado, você vai ser pioneiro. Mas da mesma forma utilize isso daí. Caso Uhum. haja já um colega trabalhando ali em volta, você também pode fazer uma pesquisa de mercado discretamente, não entrando no negócio do colega, mas discretamente você pode ficar ali em horários determinados e fazer uma pesquisa de fluxo na base da Entendi. observação e Uhum. contando. Pô, o colega ali tem um estacionamento que cabe 30 carros. Ele encheu esse estacionamento 3 vezes ao dia. Na pior das hipóteses, ele colocou 100 carros ali. Quanto que é a primeira hora dele? R$ 4. Ele Entendi. fez R$ 400 por dia. Será que ele tem mensalista? O mensalista dorme final de semana? Ele fica 24 horas? Ah, não, ele tem mais Entendi. 10 mensalistas. 10 mensalistas, a R$ 200. Pô, ele já tem mais 2.000 ali, né? Uhum. Entendi, E entendi. o aluguel dele é quanto Legal. numa área dessa? Sei lá, 3, 4, R$ 5.000. Quer dizer, ele Uhum. já amortizou quase 30, 40% do aluguel dele ali de largada, com mensalista, que Uhum. garante lá o custo dele, ou pelo menos parcialmente o custo dele. Entendi, entendi. Cara, muito interessante. Agora, mudando totalmente de assunto, né? Agora é mais uma, eu acho que isso daí é uma dúvida, assim, né? Que o pessoal sempre tem, eu já tive já essa dúvida e depois até eu começar a pesquisar sobre, né? Que é o Uhum. seguinte, cara. Você imagina que um seguro, né, para o estacionamento ele seja algo muito exorbitante. Eu sempre imaginei isso. Eu pensei que você ia pegar ali um seguro para estacionamento e você ia pagar, tipo assim, 30 mil. É o que eu pensava. Vai ser uma coisa muito absurda. Por quê? Porque você está mexendo ali, às vezes, com carros, meu, sei lá, de mais de 100 mil, mais de 200 mil, às vezes, dependendo do caso, dependendo da região, provavelmente. Eu não sei se o seguro ali depende da região que está o seu estacionamento, mas provavelmente deve ser assim também, né? E em relação a isso, o que que. E aí, quando eu fui pesquisar, né, em relação aos preços, eu vi lá que o seguro para o estacionamento é uma coisa muito barata, cara. E aí eu fiquei até assustado, assim, porque eu falei assim, meu, mas o que esse seguro cobre? O que ele vai cobrir? Uma enchente? Talvez ele cubra? Ele não vai cobrir nada. Tipo assim, se alguém, por exemplo, entrar um ladrão lá, me assaltar e levar um carro, aquele carro ele vai estar sendo coberto pelo quê? Pelo seguro do próprio proprietário do veículo ou pelo seguro do estacionamento, porque ele estava ali dentro. Não sei como é que funcionaria esse tipo de problema, ou isso daí, né, no caso. Tá, eu vou te dar uma prévia do seguinte. Todo veículo que estiver dentro do seu estabelecimento, a responsabilidade é sua, tá? Tá. Uhum. Todo veículo. Vamos lá para a parte do seguro. O que acontece? A cobertura de seguro de um estacionamento, ela é baseada em valor e não em número de veículos. Existe um cálculo, quantos carros cabem, quantos carros comportam e tal, mas você faz uma cobertura por valor. Então você está numa região que só tem carros acima de R$ 100.000, por exemplo. Uhum. Você faz uma cobertura de R$ 300.000. Então, essa cobertura ela vai cobrir qualquer necessidade, qualquer eventualidade que aconteça dentro do estacionamento. Você vai pagar a franquia dele até esses R$ 300.000. O que passar desse valor, você vai ter que cobrir. Entendi. Deu para entender? Então, vamos supor, Entendi. tá um dia de chuva ali, e aí o manobrista foi manobrar rapidamente porque não quis molhar e fechar a porta, acelerou e foi pisar no freio, escorregou, não deu, e deu com um Corsa ali na parede. Nada contra a Corsa, mas o para-choque de um Corsa às vezes não atinge a franquia do seu seguro. Então você Entendo. faz isso através diretamente com o proprietário, ou aciona o seguro dele, ou paga a franquia dele, mas você tem seguro para Entendi. isso. Se quiser dor de cabeça nenhuma, está aqui. Normalmente as seguradoras elas dão a opção de fazer em algumas oficinas dela e também dão a opção do dono do veículo fazer na oficina dele. Normalmente também tem essa opção, tá? Mas, Entendi. voltando, cada seguradora tem uma modalidade, tem uma forma, se atentem às letras miúdas, Uma a- política, né? Que é o que pega. se atentem às Entendo. letras miúdas, se atentem a franquia. É a mesma franquia para carro nacional e carro importado? Não.
Não é. Eu descobri isso quando ocorreu comigo, mas antes disso ninguém me falou nada. Quando eu fui pagar a franquia, foi uma ocorrência de dois veículos, um estava entrando, outro estava saindo, um era nacional, o outro era importado. Eu tive que pagar a franquia de dois veículos e não de um só, porque um era importado. E a franquia do carro importado era diferente, maior do Entendi. que do carro nacional. Entendi, entendi. E aí a minha pergunta, e aí outra pergunta agora pegando um gancho aí é, por exemplo, nesse caso, né, eu não sei se provavelmente você deve ter experiência já com isso, mas por exemplo, no caso aí de uma franquia de uns 300, de um seguro aí de uns 300, ou que, vamos lá, 500 mil reais, quanto que seria a franquia para um seguro de 500 mil, por exemplo? Você tem uma ideia só para ter Então, uma assim, base? Uhum. qualquer número que eu falar aqui vai ser aproximado, tá? Ah, sim, Porque claro, claro, só para ter uma ideia. eu estou na região da Grande São Paulo, então o seguro aqui é bem maior do que acredito, pelo que eu escuto, tá? Não tenho muita Uhum, certeza do que outras regiões do país. uhum. Mas dependendo da região que você tiver, ele é maior ou não, porque dependendo da incidência que tem de roubo ou furto, esse seguro acaba sendo um pouquinho mais acima do que outras regiões. Mas numa referência de 400 mil reais, assim, vou te falar, putz, eu vou estar, porque tem seguradoras e seguradoras, tá? Mas você vai pagar aí uns 20 mil por ano, mais ou menos, se não me falha a memória, tá? Uhum. Alguma coisa do tipo. Não sei se chega a tudo isso aí, não. Entendi. Mas em Não, relação, em eu relação. acho que é menos, eu acho que é menos. E aí, conforme você vai. É porque a minha policy ela é compartilhada. Então, assim, eu tenho um valor maior que eles são diluídos em várias unidades. Então, assim, Entendi. você compreende? É melhor Entendo, entendo. pesquisar, fazer uma pesquisa bem maior com as seguradoras da tua região, que elas vão te responder melhor. Mas não é nada absurdo, não. Tá? É A que franquia eu. não é nada. Não é tipo assim, por exemplo, eu não pagaria, sei lá, 30 mil na franquia, por exemplo. É o preço Não, de um carro popular. não, A franquia. franquia não. Estou dizendo o valor do seguro. Ah, não, não. Eu tô falando em relação ao valor da franquia caso Ah, aconteça algum incidente. não, a franquia vai ser, sei lá, 2 mil reais, 2 mil e pouco, dependendo se é carro Ah, entendi. nacional ou importado, Ah, não dois é e nada quinhentos, absurdo 3 mil. assim também. Não, Não é não, uma não, coisa. 3 mil reais, não, não é Entendi, nada absurdo. entendi. A franquia não, mas quanto ao seguro, como eu faço um seguro compartilhado, são várias unidades dentro, englobadas num seguro único, e quanto menos ocorrência você tiver, mais desconto você tem nos anos seguintes. Então, Entendi. esse valor vai alterando. Uhum. E ele Procure não não, funciona. Pode falar. eu ia te dizer, procure não fazer o seguro no horário que você trabalha só das 7 às 19, mas se tiver carro dormindo lá, tenha seguro. Não é porque você Ah, trabalha entendi. só nesse horário das 7 às 19. Se não tem nada lá dentro e você não tiver seguro fora desse horário, ok, beleza. Mas Entendi. você Enquanto tem que. tiver. Entendi. Se tiver carro dormindo lá, por exemplo, mensalista que dorme, não arrisque. Procure não Entendi. arriscar. Porque depois, se caso ocorra algum incidente, alguma coisa, é, a responsabilidade vai ser tua. Entendi, meu cara, entendi. Não, Tudo isso beleza. já tem que estar no custo, tá, Lucas? Tudo isso Tá, englobado sim. no custo, diluído ao longo do ano, não é assustador, é tranquilo. Uhum, tá. Aí as duas últimas aí perguntas, né? Uma seria mais em relação àquilo que eu tinha conversado com você, né? No caso aí de eu estar pensando assim, cara, achei um ponto legal aí, aparentemente, né, para mim. Tô pensando em ir lá e comprar o ponto, no caso, igual eu falei, né? Tô lá pensando em comprar um ponto. Puta, mas tô meio inseguro, não tenho experiência nenhuma com isso. Wagner, você conseguiria ir lá dar uma olhada comigo? Quanto que você cobraria pra gente estar podendo fazer essa consultoria? Você poderia fazer uma consultoria? Você trabalharia com isso, né? Faria uma consultoria em relação a isso? Eu posso, mas a princípio não tem pagamento. Fica tranquilo, o que eu puder te ajudar, você me manda a localização, eu faço uma análise, mesmo Uhum, não sendo próximo que eu esteja ou não, eu procuro fazer uma análise junto contigo, eu vou te ensinar como você fazer essa análise. Eu já sei claro, fazer, mas o legal é eu te ensinar a fazer a análise, porque daí com perfeito. isso você pode replicar isso em outras unidades para você. Sim, sim, Eu, legal, eu, cara.
eu erro menos hoje, porque eu já errei muito lá atrás. Então, A assim, experiência, né, cara? Experiência. sim, sim. E eu quero passar isso para frente. Então, assim, eu poderia te falar, você me manda o endereço, eu vou, eu posso até me deslocar até você e tal, e sem muito custo e tal, mas o meu intuito aqui é te ensinar a você fazer essa leitura, porque daí com isso Uhum, você replica para você. Isso em entendi. outras unidades, de repente, você pode, em vez de viver de estacionamento, de um único estacionamento, você pode viver de comercializar estacionamentos também. Você Entendi. aprende a fórmula de fazer, os passos de como fazer o seu estacionamento, e você pode fazer e fazer. O seu amigo vai acompanhar. Aconteceu muito comigo, amigos meus que falam, pô, como que faz? Como que não faz? E aí tal? E aí vai indicando, vai indicando. Eu cansei, assim, maneira de dizer, de estar pessoas, amigos mais próximos, estar me ligando, falar, tá, e aí, como que eu faço agora? O que que eu tenho que fazer? Uhum, show. Tem um rapaz aí, ele fazendo uma pergunta para você, ô Wagner. Ele Por tá acaso você teria algum manual ou e-book? Ah, tá. A gente está em fase de finalização só de ilustração de um e-book e ele, acho que em algumas semanas, duas ou no máximo 3 semanas, vai estar saindo o passo a passo de como você construir o seu primeiro estacionamento do zero. E quem tiver interesse, só entra na minha bio ali e entra em contato comigo. Eu vou estar distribuindo essa literatura para vocês, tanto física como o e-book também, digital. Eu dou acesso para vocês e aí vocês vão aprender todo o passo a passo. E qualquer dúvida que também que tiver, é só me procurar que com certeza o mais rápido possível eu vou estar atendendo aí. show de bola. Ô Wagner, agora só para fechar, então, a última Diga. pergunta aí, em relação, aí eu fui lá, vai, cara, comprei um estacionamento, provavelmente eu vou pensar, como você disse, né, numa região aí que já tem outros colegas com outros estacionamentos, porque aí você tem uma ideia que talvez seja um ponto ali mais consolidado, vamos dizer assim, em relação ao mercado desse tipo, né, desse nicho, naquela região. E aí, como que eu faria, cara, para alavancar o meu negócio ou para destacar o meu negócio dos demais? Porque, por exemplo, eu tenho 6 estacionamentos na mesma rua, em 2 quadras, por exemplo, e essas 2 quadras aí com esses 6 estacionamentos, todos praticam mais ou menos os mesmos tickets. E como que eu posso falar, cara, o meu sempre está mais cheio do que todos? Como que eu consigo chegar nesse nível aí, chegar e falar, pô, o meu é o melhor? Tá, vamos lá. Se tem vários colegas ao lado e vocês trabalham todos no mesmo valor, o que vai te diferenciar aí, a princípio, seria o atendimento. Você Entendi. procure fazer um bom treinamento com esses seus colaboradores, esses manobristas, tá sempre interagindo com eles, ver quais são as necessidades que eles têm, o que está sendo falho, o que não, e uma repetição, uma sempre atualização desse atendimento com eles vai fazer com que o atendimento vai te diferenciar de longe, de largada, assim, dos outros colegas que estão ali. Nada contra os outros, mas cada um Claro, tem que claro. procurar o seu sol, né? Exatamente. E fora o atendimento, procurar manter o estacionamento sempre bem asseado, assim, bem limpo, assim, sabe? Bem a entrada, os manobristas todos bem apresentados, com uniforme que você escolheu, bem limpos, uma identificação deles também é bem legal, sabe? Porque daí a Uhum. pessoa sabe com quem está falando. Porque tem muitos clientes que eles vão com uma certa frequência e é bem legal quando começa a se tratar pelo nome, assim, eles acabam criando uma certa afinidade. Isso também traz bastante o cliente, o retorno dele, né? A gente não quer fazer uma Uhum. venda única de um espaço, a gente quer que ele Exato. retorne. Fidelizar, né? Exato. Eu tive algumas ideias no decorrer desses anos que, por exemplo, se você tem um estacionamento próximo à clínica pediátrica, por exemplo, você pode fazer um elefante no chão ali ou na parede naquela vaga. Porque a criança, a hora que vê, não, não, pai, eu quero ir naquele estacionamento que tem um elefante ali, que tem um leão ali. Parece bobagem, mas é um diferencial que provavelmente você nunca deve ter visto isso em lugar nenhum por aí. Normalmente você Uhum. tem um número ali, ou coisa parecida, ou uma borracha de proteção em EVA para não bater o para-choque.
São Uhum. todas alguns mínimos detalhes que vai te diferenciando, porque o cliente percebe quando você se preocupa com ele, quando você tem atenção com ele, entendeu? Entendi, entendi. Bom, cara, eu acho que era mais isso daí, Wagner. Eu acho que foi bem esclarecedor aí. Para mim foi bastante válido, foi bem legal aí essas dicas, Tá joia. toda essa consultoria aí que você passou pra gente aí. Que isso, eu tô aqui Muito bom, para cara. repassar tudo que eu aprendi aí o máximo que eu puder, porque foi com muito Beleza, suor de muitos anos aí. Bem, cara. eu te agradeço, Lucas, pelo tempo aí com a gente. A gente acabou provavelmente tirando muitas dúvidas aí de algumas pessoas que estão com dúvida ainda se faz ou não faz, qual área percorrer, qual área investir. Então, assim, viver Uhum. de estacionamento é uma ótima, dá para viver, só procure informação, o máximo de informação que você puder colher. Se não for estacionamento, é uma outra área que, com o máximo de informação que você tiver, você vai definir se é isso mesmo que encaixa no seu objetivo ou não. Tá Entendi. joia? Beleza, então, meu cara. Obrigado, viu, Wagner? Eu que agradeço. Tá joia? Beleza, Boa valeu. noite. Valeu. Boa noite, falou, tchau, Boa tchau. noite. Bem, pessoal, meu nome é Wagner Rocha, eu sou o criador do Fábrica de Estacionamento e eu vou encerrando aqui mais uma live e espero vocês aí nos próximos vídeos que a gente vai estar tirando todas as dúvidas aí com você. Tá joia? Um abraço, boa noite.